Vamos falar agora de economia, porque o Paraná teve a maior alta industrial do Brasil em novembro de 2022. É isso que aponta um estudo feito pelo IBGE. Enquanto a média nacional foi de queda de 0,1%, o crescimento do setor no estado foi de 8,5%. Isso comparado com o mês anterior. Espírito Santo, Mato Grosso e São Paulo foram os outros estados que influenciaram positivamente os dados nacionais. Novembro também foi o mês com a maior taxa de crescimento da indústria estadual em 2022 na variação mensal. Até então, os maiores aumentos haviam ocorrido em maio, com alta de 3,4%, em fevereiro com 1,1% e em março com 0,6%. Ainda segundo o IBGE, o Paraná teve a segunda maior influência no resultado nacional, atrás apenas de São Paulo, cujo, importante lembrar que o parque industrial é muito maior. Devido ao bom desempenho do setor de derivados de petróleo, essa elevação da produção industrial acontece após 5 meses de resultados mais fracos aqui no estado. Outros setores tiveram desempenho destacado em novembro. É o caso da fabricação de bebidas, com alta de 9,8% em novembro de 2022 em relação ao mesmo mês do ano passado. Seguido por celulose, papel e produtos de papel, produtos de metal aí. Quando a análise é feita com base no comparativo entre os últimos 12 meses, então dezembro de 2021 a novembro de 2022, e o mesmo período anterior, altamente impactado pela pandemia, a maior alta continua sendo da produção de bebidas, com uma alta de quase 20%. Depois aparecem os índices positivos de celulose e papel, com cerca de 3,8%, veículos 3,6% e produtos de borracha e plástico 0,8%. Um destaque aí bastante grandioso para o setor de bebidas aqui no estado do Paraná. E um setor de bebidas que uma época reclamou, porque até aumento de alíquota de imposto, você lembra? Uma série de coisas assim. Mostra o seguinte, que a desburocratização promovida pelo governo do estado, ela facilita muito, e pelo governo federal também, ainda do que era o antigo governo. Essa desburocratização facilita o investimento. Você traz agilidade, mas você vê que a indústria metal mecânica cresce quando você tem mais carro, você tem mais embalagem, tem mais isso, tem mais aquilo outro, né? Você vê a indústria da embalagem crescendo, é um ótimo de um sinal de que está se produzindo mais, você precisa embalar para poder vender. Mas muito parte da desburocratização e do sempre colocado aqui sistema que se coloca à disposição do empresariado paranaense, que é o sistema representativo. Você tem o CEPAR, você tem a FACIAP, você tem o G7 e tudo mais. Essa organização do setor produtivo do Paraná sempre gera resultados. Essas ações cooperadas, elas dão fruto. E o fruto é esse, mostrando que o Paraná cresce nos seus investimentos e na sua parte industrial, enquanto os outros estados desaceleram. Mostra o seguinte, que o empresariado paranaense, a despeito do cenário político, ele entende que é preciso investir e fazer a economia girar, como se fosse de verdade uma ilha. Isso tem dado resultados, não à toa. É o segundo maior gerador de empregos, continua crescendo a economia, continua crescendo a indústria, continua crescendo o comércio. Isso é muito da forma como se produz no Paraná, que é sempre em troca, sempre cooperativa, sempre associada. E quando você tem a inteligência trabalhando junto em comunhão, ela só pode dar resultado positivo, Manu. 10h40. Seguinte, a gente tá perguntando pra vocês lá na nossa live do RN Dia Curitiba, no Instagram não, gente, no YouTube da Jovem Pan Grupo RIC, se vocês acreditam que a tolerância política vai melhorar ou não em 2023. Por quê? Houve uma pesquisa realizada aqui no nosso país que está apontando que 3 em cada 10 brasileiros acreditam numa melhora da tolerância. Então não é segredo pra ninguém que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu um país bastante fracionado, sem expectativa de conciliação em curto prazo. Foi a eleição mais acirrada desde a redemocratização aqui no nosso país. E agora, com isso, vem essa pesquisa trazendo o levantamento do Instituto Ipsos. O que eles trazem para nós? Em cada 10 brasileiros, apenas 3 acreditam que o cenário de fato vai melhorar, ou seja, na alta da tolerância política.
Os otimistas correspondem exatamente a 34% da população. Outros 56% acreditam que o cenário deve tensionar ainda mais este ano e esperam menos tolerância das pessoas em geral. A percepção negativa está atrelada à polarização política, evidenciada em atos antidemocráticos realizados em Brasília na última semana. Apesar de um discurso de frente ampla, quando estava em campanha, Lula também teve esse discurso aí durante a sua posse. A pesquisa indica que a conciliação política está distante da realidade brasileira. A média global de tolerância política foi de 34%, então a mesma que foi apontada pela pesquisa do Instituto Ipsos aqui no Brasil. O número é considerado baixo e mostra que a polarização não é um fenômeno exclusivo do nosso país. Em toda a amostra, mais de 24 mil pessoas foram entrevistadas. No Brasil, foram ouvidas 1.000 pessoas e a margem de erro desta pesquisa é de 3,5 pontos percentuais para mais e para menos. E aí, por enquanto, Riva, nossa audiência lá no YouTube está seguindo essa mesma linha do que mostra a pesquisa do Instituto Ipsos. A gente teve um pouquinho de mudança ali nos percentuais, mas ainda larga vantagem para o pessoal que acredita que não teremos nenhuma melhora de tolerância política. 78% da nossa audiência apontando aí que acham que isso não vai melhorar ao longo de 2023. É muito por conta disso também, dessas tensões que a gente viu acontecer o ato antidemocrático em Brasília no domingo anterior, né? Não, os atos antidemocráticos, os atos extremistas, alguns chamaram de terroristas, foram praticados por pessoas que não entendem o que é democracia. Ali são criminosos, vândalos. E ao tratamento de quem quebrou tudo é de criminoso, de vândalo, de extremista. 1.100 e tantos já foram identificados e vão ser responsabilizados e têm que ser responsabilizados. Há prejuízos ali para a memória nacional incalculáveis. Foi uma tentativa de golpe. Isso tem que ser punido, é ponto final. E as responsabilidades apuradas. Seja de antigo governo, seja de novo governo, na parte de segurança ou não. E ponto final. Mas ele é resultado e reflexo do extremismo político que nós vivemos hoje. Se você não está comigo, você está contra mim? Que isso? Pensar diferente agora é estar contra? Não, pensar diferente é pensar diferente. Que bom que as pessoas pensam diferente. A República, aquilo que é de todos, exige que nós pensemos diferentes. Se você tem um governo sem oposição, esse governo ele faz o que ele bem entende, aí você vai pro totalitarismo. Não, é necessário ter o contraditório. Mas isso é nítido, isso é claro, que o atual governo vai descaracterizar tudo que o outro governo fez, vai tentar criminalizar tudo, vai tentar acabar com a imagem de Bolsonaro, para que lá na frente, se algo for encontrado, que ele seja preso. Mas isso é nítido, isso não preciso eu falar, você, meu amigo mesmo, que vocês estão vendo. E toda vez que você tem uma troca total de governo, que você tá de um lado e vai pro outro, isso acontece. Não deveria ser, mas é assim. Vai ser uma campanha de desmoralização, de criminalização, de tudo isso. Agora, minha preocupação nessa história de democracia militante, uma filosofia alemã que surgiu lá depois da Segunda Guerra, patati tatatá, foi isso que pacificou? Ok, mas o devido processo legal ele tem que ser respeitado. Quem atenta contra a democracia tem que ser punido severamente, mas com o processo legal respeitado. Chega da gente ver coisas de ofício surgindo do absolutamente nada. A justiça precisa ser provocada. Mas tem o artigo 40 do regimento interno do STF que permite, e tem poder de lei. Então vamos mudar isso. Chega de juiz ser delegado, promotor e juiz ao mesmo tempo. A quem errou, a punição mais dura e severa, seja quem for que tenha errado. Mas com o devido processo legal respeitado, a legalidade sendo respeitada. As coisas não podem ser atropeladas. Quando você atropela a justiça, você comete injustiça. Isso é básico. A justiça tem o seu rito, tem o seu tempo. Agora, quem foi lá e promoveu o quebra-quebra, não tem como você pensar de outro jeito se não punir severamente. Até para ser pedagógico. Para que ninguém tente fazer isso de novo.
E no nível em que foi feito, nunca tinha sido realizado no nosso país, pelo menos desde a redemocratização. Tem muita pessoa que não entende como é que é uma manifestação. Vou te dar um exemplo. Em 2013, eu estive na manifestação dos 20 centavos como repórter. Eu estava ali cobrindo, falando, mostrando, relatando, porque estava em rádio. Estava numa rádio concorrente na época lá no Rio Grande do Sul. Foi lá que surgiu o protesto. Eu vi os Black Blocs começarem. Eles deram primeiro a pedrada. Mas quem estava na manifestação junto aos outros estudantes partiram. E numa manifestação assim, um começa, o efeito turba você não controla mais. Porque as pessoas estão imbuídas de uma histeria coletiva, de uma raiva, de um ódio, você não controla mais. Pode ser a pessoa mais pacífica do mundo. Eu vi mãe dizendo, mas meu filho não sai do quarto, não faz nada. Só que no meio da turba vira leão. Quando tá sozinho vira gatinho. É assim que funciona. E sim, foi a intensificação do cenário político brasileiro que fez isso. E com o lado que assumiu extremamente intenso para diminuir ou eliminar o lado contrário que estava no poder, essa radicalização ela vai continuar. Agora ela não pode chegar ao ponto que chegou. Até porque, né, Riva, a violência nas manifestações acaba que só enfraquece a pauta daquele lado. A gente tá falando agora de atos que partiram de pessoas com visão mais à direita, você só enfraquece. Você quer fazer oposição? É oposição forte com diálogo. Com diálogo. Não com violência. Você tá dando os argumentos que eram dados. O Brasil vai virar uma Venezuela. Você tá dando um poder extremo. O Lula sonhou com isso. Não é você dar mais ainda poder na mão dele. Se você intensifica, você dá mais poder na mão dele. Ele decreta intervenção, os outros dois poderes se manifestam em 48 horas e foi o que aconteceu. Tá lá em Brasília, por exemplo, a segurança pública, que foi a única intervenção. O pedido de saída do governador foi por parte foi uma determinação, não foi nenhum pedido, foi o Xandão que deu. Mas a intervenção federal é na segurança pública. Se você dá mais poder e razão, porque aquele quebra-quebra deu razão para se fazer o que fez. Você está dando mais poder. O efeito está sendo o contrário. Portanto, aqueles que saíram de acampamento ou não saíram de acampamento, que estavam motociata, que não estavam, há infiltrados que pode ser que tenha, até agora nenhum foi identificado. Quem fez o quebra-quebra tem que ser punido. É o primeiro exemplo que você dá. Radical, você trata com radicalização, respeitando o devido processo legal. E as outras pessoas, vai um tempo, vai uma pedagogia nisso, vai uma ideia de reeducação pra gente voltar a apaziguar esse país. O Brasil não aguenta viver mais 4 anos como vivemos os últimos 4. E aí o Renato Bosa tá falando aqui na nossa live, não acredito que a tolerância política vai melhorar nem neste ano, nem nos próximos, falando aí de todo esse mandato, então, da nova gestão do Partido dos Trabalhadores. Mas cabe muito a nós, né? Separar o que é política daquilo que acreditamos, daquilo que é efetivo. Separar a ideologia de efetividade. Nós estamos misturando as coisas. 10h49.